Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar sequência aí à nossa aula que terminamos falando de social media na aula passada, né, semana passada. Vou deixar para vocês para download aí um manual de boas práticas aí também, bastante legal, principalmente para quem trabalha com relacionamento, né, e gestão de redes sociais. Vou deixar aí disponível aí no portal, tá? Com mais um materialzinho para vocês, um PDF. E hoje nós vamos dar sequência aí falando primeiro aqui sobre algumas outras categorias, tá? Possibilidades que o marketing tem dentro do ambiente digital. Começou aí também, né? Agora que eu vou falar sobre os mundos virtuais, né? Isso começou aí muito forte não sei se todos vocês já devem ter ouvido falar, o tal do Second Life, onde a gente criava ali um mundo virtual, uma espécie de game, mas que eu tinha ali um avatar, né, um personagem, e eu poderia conversar com outras pessoas, etc. O problema é que as pessoas levaram isso para um lado que na verdade não é exatamente o objetivo de quem joga, né? Então as pessoas pensaram, o público geral pensou, mas vamos criar um mundo virtual, isso não vai dar certo, como não deu, né? Não existe lógica em reinventar um mundo que existe dentro de um ambiente virtual. A ideia é justamente o contrário, né? Quando a gente vai usar um jogo ou um ambiente virtual, a gente tenta recriar, né, coisas que não são possíveis na realidade de forma lúdica. Então, por isso que eu me uso de um personagem, eu vou criar uma coisa que é diferente da realidade, o que se aproxima muito mais com os ambientes dos jogos que já existem e sempre existiram os jogos eletrônicos, né? A gente tem os exemplos aqui, né, de jogos mesmo, né? World of Warcraft, o próprio The Sims, que é um pouco mais próximo, vamos dizer assim, da realidade, mas não é muito, né? SimCity, enfim, né? E tem alguns outros bem conhecidos aí para talvez quem é pai aí, tem crianças aí por perto. O Clube Pinguim, que é focado no público infantil, né? E o próprio Second Life que eu já falei. Mas a gente tem que ter essa noção, né? Do que a pessoa está buscando ali naquele ambiente, né? Algumas imagenzinhas aí do próprio Second Life, o mundo pinguim aí. Então eu tenho uma possibilidade de interação e que provavelmente, né? Como no caso aqui das crianças e de usuários desse tipo de jogos, vão ficar horas imersos ali dentro dessas plataformas, né? Então eu posso pensar aí em soluções que podem considerar esses ambientes virtuais como possíveis fortalecedores aí do meu marketing, não muito diferente do ambiente de jogos. Agora é só não querer recriar, né, as plataformas, vamos dizer assim, por moda. Eu lembro até vou voltar aqui, lembro até do Second Life, né, que tinha uma gafe, né? Eu lembro que acho que na época, acho que foi a Gol, alguma empresa dessas de aviação, criou uma loja, né? Uma espécie de um aeroporto onde você poderia fazer viagens usando o avião e tal, né? Lá no tal do Second Life. Mas os personagens do Second Life eles voam por si só, né? Então não faz nenhum sentido eu ter uma ferramenta que me faça voar dentro de um lugar que todo mundo voa. Né? Eu quis dar esse exemplo para a gente refletir. Né? Uma coisa é moda, eu preciso pensar antes como essa coisa funciona para não garantir que eu tenha uma completa desconexão com o propósito daquilo. Né? Então, dá exemplos de outras coisas aí, né? Outras mídias sociais, redes sociais. Né? Teve uma época que era a febre do Pinterest há um tempo atrás, mas pouca gente sabia utilizar aquilo de uma maneira real. Né? Então eu preciso refletir. Eu tenho um profissional destinado para essa mídia, eu vou garantir que isso seja utilizado, porque se eu não sei usar, com certeza existe um público que sabe usar se essa plataforma funciona, como no caso do Pinterest. E quem sabe usar vai perceber que a empresa que está tocando aquele perfil, que é um perfil comercial, não sabe usar, não sabe o que está fazendo. Então pensem bem, é pior eu ter uma espécie de um perfil que vai parecer uma loja fantasma, sabe? Você olha que legal, tem conteúdo aqui da empresa. Aí você vai lá, entra naquele perfil, é deserto. É como se você entrasse numa loja que não tem atendente, não tem decoração, não tem nada, só tem fachada. É exatamente o comportamento online de empresas que acabam entrando na moda, fazendo perfis de algumas mídias, mas não sabem o que fazer e deixam aquilo completamente deserto. Tá? Então pensem bem nisso daí. Bom, dando sequência então o e-commerce, né? Quando a gente fala aí de e-commerce, todo mundo já deve ter feito algum tipo de compra online. Então, muitos segmentos aí que a gente tem presentes aqui no Brasil, como roupas, tênis, imobiliário, crescem muito aqui no Brasil.
Claro, a gente tem uma expansão, primeiro, gerada pelo custo, né? Sabe que muitas dessas modalidades presenciais têm um custo muito alto comparado à possibilidade de oferecer uma experiência online que seja suficientemente positiva para aquele consumidor, para aquela pessoa que está buscando a sua solução, né? Agora, a gente tem que pensar aí nessa ideia, né? O que eu vou fazer, o que eu vou propor para o meu consumidor dentro desse ambiente virtual de compra, para ele poder comprar online. Claro, né? Eu preciso de informação, preciso de apelo visual e preciso trabalhar ali a experiência dele de uma forma que o que ele quer, ele consiga de uma forma facilitada, né? Sem burocracia, né? Vamos dizer assim, aproveitar nossa aula de segunda-feira aí, tá bom? Então, primeira modalidade é as lojas virtuais, né? A gente sabe aí que são praticamente substitutas das lojas físicas, né? A gente tem a modalidade dos intermediários, né? Que são as lojas que hoje a gente também usa não só o termo broken, né? Que eles fazem aí a intermediação, né, de pontos aí do vendedor e do consumidor, né? Mas a gente também tem a modalidade hoje de marketplace, né? Onde empresas ali se utilizam também do broking para poder chegar até o consumidor, né? Faz aí essa intermediação também através de uma plataforma como o Mercado Livre, né? Que é um exemplo aí bastante popular aqui no Brasil, né? Bom, formatos aí na internet, né, de anúncios. Bom, eu tenho uma empresa, eu vou trabalhar para um cliente, quero anunciar em sites e tal. Quais são os formatos, né? Geralmente a gente tem o padrão que a gente chama aí de display ad, que são os banners, né, que a gente chamava comumente aí de banners, mas a gente chama nessa linguagem mais mercadológica de display ads aí, que pode ser colocado dentro desses formatos online, né, de tamanhos ali e também de possibilidades. Por quê? Antigamente isso era praticamente 100% estático. Aos poucos a gente foi ganhando possibilidade de usar GIFs, né? Os navegadores foram evoluindo e hoje em dia, né, a gente consegue de uma forma muito mais animada, muito mais dinâmica, com vídeos e coisas mais que possibilitem aí uma experiência um pouco mais agradável para os nossos usuários. Vamos falar um pouquinho dos nossos principais formatos, né? O full banner, que geralmente esse que a gente vê no cabeçalho ou no rodapé, né, de algumas páginas aí, né? Tem esse tamanho bem horizontal, é bastante comum, a maioria de sites portais aí de comunicação possuem esse tipo de formato. O Expand Banner, né, que é o banner que ele rola por cima da página, né, ele é bastante comum também em sites especializados, né, a gente tem lá, quando você passa o mouse por cima ou quando você clica em cima do banner antes dele abrir o seu link, ele já abre um formato maior, diminuiu um pouco o uso desse Expand Banner, por quê? Né? A maioria das pessoas hoje utiliza os dispositivos móveis aí que são touchscreen. Né? A gente tem a maioria das pessoas utilizando a internet ou pelo celular ou por um tablet e tal, e eu já estou excluindo essas pessoas porque eu não tenho um mouse para passar por cima, né, do Expand Banner. Tem o Sky, né, que é aquele que geralmente fica nos módulos, né, que a gente chama aí dos sites, né, fica aqui na lateral, pode ser na lateral, geralmente é na lateral direita, porque a esquerda geralmente aqui nós temos os menus, né, dos sites, tá? Então o Sky geralmente fica aqui, mas a gente pode também ter ele do lado esquerdo quando ele está dentro de matérias e tal, né, funciona também. O pop-up que caiu também muito em desuso, também por essa questão que eu havia comentado, da questão do clique, né? Já que eu não tenho um mouse, o pop-up dificulta muito, muito, muito eu clicar ou ver a matéria, é muito interruptivo, né? Como a gente falou já sobre essa questão de mídia não interruptiva, mídia interruptiva, o pop-up é um dos piores, né? Vocês lembram aí, talvez, quem é mais antigo da minha época aí vai poder comentar aí no fórum, né? Tinha alguns vírus que ficavam abrindo pop-up infinitamente, é uma coisa horrível, né? Ninguém gosta disso daí dentro de um site que você está interessado no conteúdo. Bom, já falando, né, de coisas não muito interessantes, com certeza vocês já devem ter visto aí anúncios desse tipo em páginas de informação, né? Olha lá, os vermes que derretem toda a sua gordura e coisa nesse sentido, né? Que coisa de maluco isso daí, né? Por que, né, a gente tem esse tipo de banner? Qual que é a intenção desse tipo de display aqui que vai levar um anúncio, que vai fazer a pessoa geralmente assinar algum tipo de informação ou pagar para ter um acesso a determinado tipo de conteúdo que pode parecer exclusivo e que chama atenção, no caso aqui, por uma coisa que é extremamente bizarra ou muitas vezes umas promoções que
né? Com certeza vocês já devem ter visto aí também pessoas que ficam milionárias em Mogi das Cruzes, trabalhando no conforto da sua casa, tipo, sei lá, 2 horas por dia. Você já viu algumas coisas nesse sentido? O quanto isso é interessante do ponto de vista de marketing, e vou abrir a questão, o quanto isso é ético dentro do ponto de vista de marketing. Vamos pensar aí, né, pessoal? Bom, e aí vamos ver, ó, a gente tem algumas facilidades na internet, por exemplo, aqui, né, a gente tem um banner muito bonito atrás ali do site, né, que o background do site foi trocado por um ad, por um anúncio, é uma possibilidade muito bacana, provavelmente deve ter sido automático, porque, né, a gente tem aqui uma notícia de um atropelamento e um site vindo com um carro muito bonito e tal, na parte de trás, mas com certeza aí não é uma coisa muito boa, né, para se anunciar numa notícia de atropelamento dentro de um site de notícias, né? Então, se eu estou tentando relacionar minha marca de uma forma positiva, é um feio aí que com certeza foi gerado por vamos dizer assim, uma falta de cuidado entre as possibilidades que o meu site tem de gerar anúncios automaticamente, tá? Então, outro feio aí que a gente tem, ó, em sites de notícias isso acontece de uma forma muito comum, né? Porque a gente tem essa questão da automaticidade da coisa, né? Então, olha aí, o amigo, a notícia, né? Diz a polícia que tinha filho de PMs, tinha plano para matar os pais, né? E aí embaixo lá o banner que saiu, né? Assim você mata o papai, né? Poxa vida, não dá, né? Não tem como. Vou colocar para vocês aí no anexo também aí no portal, né? O guia aí de formatos, principais formatos aí da Associação Brasileira aí de formatos publicitários aí, tá? Vou colocar aí na IAB, né? Da Associação de Anúncios, né? Vou colocar aí para vocês no portal, tá bom? Bom, aí eu vou entrar também numa outra questão aí pra gente discutir, já que a gente está trabalhando com marketing, a gente direciona decisões aí que meu cliente pode tomar ou não, né? A gente tem algo que funciona muito hoje, né? Que é o marketing de influência, né? E que geralmente ele é alimentado através de posts pagos, né? Então, geralmente como funciona? Isso começou com os blogueiros, né? Que tinham ali um certo nível de influência digital, né? O blogueiro geralmente era formador de opinião de formadores de opinião, né? Isso a gente tinha há uns anos atrás. Hoje a coisa se expandiu muito com as redes sociais, né? Então esses influenciadores viraram os influencers, né, das redes sociais aí, como Instagram, coisa nesse sentido, né? YouTube, coisa também, né, na mesmo métier. Ah, uma boa pergunta aí para vocês, hein? Se puderem me responder isso. O YouTube é uma rede social, né? O que é o YouTube? Onde eu consigo encaixar o YouTube aí? Responda aí no fórum aí para mim. Bom, então, né, essa ideia de eu patrocinar uma pessoa que potencialmente pode ser um influenciador para falar bem da minha empresa, do meu produto, da minha marca, não é uma prática nova, é uma prática muito antiga. Isso acontecia antes nas revistas, acontecia antes, né, os formadores de opinião nos jornais, e falavam aí de bem de produtos, de lugares, de marcas, tiravam fotos e postavam fotos com roupas determinadas, acessórios enfim, e produtos. E isso foi migrando, né, para as mídias eletrônicas, com os blogueiros, e hoje chegou nas redes sociais aí com os formadores de opinião, os influencers aí, tá? Mas o que acontece, né? Muitas vezes aí, quando o nosso usuário ele começa a perceber, né, que a coisa é completamente paga, que não tem nada de acordo com a realidade, ele pode abandonar, tá? Quando ele percebe que foi enganado, tá? Então percebam, qual que existe um problema em fazer um post pago, em patrocinar um influenciador e tal? Não, como eu falei para vocês, isso sempre existiu, tá? Mas o problema é eu enganar o meu usuário, gente. É bastante simples, né? Se eu quero fazer algo que seja uma propaganda, a maioria hoje dos perfis sérios de profissionais que trabalham de uma forma patrocinada, eu vou colocar ali no finalzinho da minha postagem uma hashtag ad, né, que está indicando que aquilo ali é um anúncio, tá? Então, eu não preciso enganar o meu usuário para poder fazer um influenciador falar da minha marca, tá? Quanto mais transparente você for na rede social, na mídia social,
melhor, tá? Então pensem do outro lado também, né? Por trás ali do influenciador existe uma pessoa normal, tá? Então, se por algum momento relacionamentos profissionais não são 100%, se relacionamentos pessoais não são 100%, imagina relacionamentos profissionais, né? Onde você está pagando para a pessoa fazer uma coisa que ela não faria espontaneamente, né? Ela está fazendo, vamos dizer assim, não seria contra a vontade dela, mas ela está fazendo influenciada pelo seu patrocínio, certo? Então, o que que acontece, né? Muitas vezes, essa pessoa que está do outro lado, ela pode entender mal alguma proposta sua e isso pode se virar contra você. Pesquisem depois aí essa pessoa aqui, ó, essa influenciadora, ou perdão, cliquei errado. Essina O'Neill, né? Ela criou essa iniciativa aqui, Let's Be Game Changers. Deem uma pesquisada, deem uma olhada e depois comentem aí comigo, né, o que vocês encontraram de informação sobre essa moça, sobre essa influenciadora aí na internet, tá certo? Então, para esse tipo de formato, é lógico que vai ser proporcional ao alcance desse influenciador, né? De quantas pessoas seguem, de quantas, né, interações, quantos perfis essa pessoa tem em diferentes mídias, mas não tem tabela, não tem valor tabelado. A pessoa define ali o quanto ela vai pedir, né? Então eu mesmo, com experiência profissional, já paguei valores que foram fixos e já paguei coisas que para influenciador que a pessoa não queria nada. Eu dei o produto para a pessoa ficou feliz pra caramba e deu super certo a ação de marketing e para ela tava tudo bem, né? Porque ela tava fazendo aquilo de boa vontade, vamos dizer assim, né? Ela gostava da marca, gostava do produto. Então a gente tem que saber muito aí de uma maneira sensível se relacionar com esses influenciadores, né? Ter uma proximidade com esses influenciadores, trazer essa pessoa para próximo de você, né, para não ser uma coisa extremamente profissional, tá? Então muito cuidado com essa questão dos influenciadores. Bom, uma outra coisinha aí já pra gente refletir agora, né? Quando a gente começou a usar a internet, qual foi a primeira coisa que vocês registraram pessoal de vocês na web, né? Com certeza foi o e-mail, né? Vocês lembram, né, de quantos e-mails? Tinha 1, 2 e-mails, época aí do Zip Mail, lembra aí quem é mais antigo aí do, né, o Zip Mail, tinha os sites aí antigos aí que faziam esse serviço de e-mail, eBest, o próprio IG, né, que também era um provedor de internet gratuita e tinha ali também um serviço de e-mail, né? Porque o e-mail sempre foi uma coisa muito importante, acabou se transformando numa identificação, né? Dificilmente, né? A gente não tem um internauta que não tem e-mail. A lógica disso é bastante simples. A maioria das pessoas utiliza smartphones para usar a internet. Para ela começar a configurar o smartphone dela, ela precisa ter uma conta de e-mail, seja na Apple, seja né, no Android aí, no Google, ou os mais excêntricos aí, como eu já tive, tá? Me incluo dentro desses, o Windows Phone, né? A pessoa vai precisar ter uma conta da Microsoft lá, né? Então todo mundo vai precisar ter um e-mail, uma identificação. E aí pensem bem, né? Como isso é importante para vocês de uma maneira formal? Quantas vezes por dia você acaba checando o seu e-mail, né? Então acaba se transformando de uma forma bastante orgânica em um hábito, né? Checar o e-mail, dar uma olhada no seu e-mail, ver se tem alguma coisa importante no seu e-mail, né? Então acho que são coisas aí que acabam se cristalizando como hábitos, né, dentro da nossa rotina, né? Então o e-mail acaba sendo, né, essa nossa identificação eletrônica, né? E pode ser uma das maneiras mais decisivas como cadastro, como uma forma de identificação, de saber quem é esse meu usuário, de ter informação sobre esse meu usuário e, claro, né, criar um relacionamento de uma forma um pouco mais formal com essa pessoa, né? Agora, eu preciso tomar muito cuidado, porque se for utilizado de uma maneira incorreta, vira spam, vira uma coisa indesejável, né? E acaba sendo jogado no lixo, de uma forma bastante natural, né? Então, dentro dessas possibilidades de mandar e-mail para as pessoas e trabalhar o e-mail marketing, né, a gente acabou criando, né, acabou surgindo o tal do marketing de permissão. Ou seja, o e-mail que a pessoa já permitiu, ela aceitou a receber esse e-mail, que é o tal do permission marketing aí, né? Então, é um relacionamento entre a empresa e o consumidor. Muitas vezes isso acontece já depois que você já comprou algum determinado tipo de produto e você aceita receber informações, porque aquele tipo de produto ou serviço que você comprou pela internet é algo interessante para você. Então você recebe aquele e-mail
consciente, porque as informações de promoção, coisa nesse sentido, pode de alguma maneira te interessar. Tá legal? Então, esse tipo de formato, de modalidade aí, ele considera bastante esse aspecto, né, de um trato entre as duas partes, entre o cliente e entre a pessoa ali que está por trás da empresa, né, o profissional de marketing que está por trás da empresa, concordando, né, que o cliente é que vai começar o contato com a empresa. Ou seja, foi a partir de um momento que o cliente entrou em contato com a empresa que esse tipo de marketing começa, né? Bom, formatos aí para os nossos e-mail marketing, né? O e-mail marketing mais comum, acredito eu, é o promocional. Por quê? Falando de marketing direto, né? De e-mail marketing através de marketing direto através da internet, perdão, né? O e-mail marketing ele segue a linha mais objetiva, né, em questão de conversão. Então, geralmente ele foca em uma ação específica. Ele tem ali um botão de ação, né, o que a gente chama lá do call to action, que vai levar a pessoa diretamente ali a sua proposta, a fechar a compra, coisa nesse sentido, né? A gente tem a newsletter, né, que geralmente são utilizadas por empresas de comunicação que têm uma intenção de passar uma informação, chamar para uma matéria um pouco mais extensa, geralmente ali é um resumo de algum tipo de informação e que é muito utilizado por empresas de tecnologia da informação, ou seja, empresas que vão trabalhar em algum tipo de conteúdo online, coisa nesse sentido. Então eu preciso pensar muito bem, eu posso utilizar o newsletter como uma ferramenta de marketing? Posso, mas que tipo de produto ou serviço você oferece para o seu consumidor? Tem alguma coisa a ver com informação? Se tem, é um dos melhores formatos. Agora, se não, você não trabalha diretamente com informação, é uma coisa que acaba se transformando desnecessária e facilmente vai se transformar em um spam dentro da caixa de entrada do seu usuário. Legal? Bom, pontos positivos aí do meu e-mail marketing, trabalhar aí com e-mail marketing dentro, né, das minhas possibilidades de planejamento de marketing, né? Primeiro, né, eu tenho lá o que a gente chama de mailing, eu faço uma database desse meu marketing de uma maneira muito fácil, é rápido, eu consigo segmentar de uma forma muito tranquila, o investimento é baixo, hoje em dia a gente consegue, né, eu vou falar disso um pouco mais para frente, tem várias ferramentas de e-mail marketing gratuitas, fácil de mensurar, não preciso de nenhuma ferramenta mirabolante para poder ficar identificando aí as minhas métricas, os meus números, é muito fácil de integrar com outras plataformas, como sites, redes sociais, coisas nesse sentido, é assíncrono, eu não dependo do tempo para poder colocar as minhas informações, as minhas campanhas no ar, eu posso eu criar a minha rotina, o meu cronograma, né? Ele é muito simples, todo mundo tem, como a gente já falou aí, tem uma linguagem que eu posso utilizar vários tipos de formatos, multimídia, eu posso ligar a vários tipos de ferramentas para a pessoa receber informações por e-mail, consigo aumentar a minha informação, jogar a pessoa para um detalhamento maior, tem o poder de viralizar, é fácil de ser reencaminhado para outras pessoas se for uma coisa muito legal, uma oportunidade muito boa, um desconto muito bacana, um produto muito barato, coisa nesse sentido. Fortalece o relacionamento de certa forma, porque como a gente falou, a questão da permissividade, você começa a criar um vínculo um pouco mais formalizado com o seu usuário através do e-mail, né? O e-mail, ele tem essa questão da permanência, ou seja, ele fica arquivado em uma caixa de entrada, né? Então eu posso ali deixar algo que vai durar um tempo maior com uma mensagem ali, dificilmente a pessoa vai ler e vai jogar no lixo, né? Tem um alcance muito grande, né? E é bastante focado, né? Não vai ter ali eu tenho a possibilidade de conversar individualmente com cada um dos meus usuários, né? Muitos aí se utilizam dessas ferramentas de personalização da mensagem para poder chegar, né, até o seu usuário, né? Bom, de uma maneira bastante objetiva, né? Como eu vou fazer então uma ação de e-mail marketing? Primeiro, qual é o foco? Qual é o objetivo dessa ação? Vou selecionar o meu público, o meu mailing, eu preciso de um mailing, uma lista de e-mails dessas pessoas cadastradas para poder começar a disparar. Vou planejar o cronograma disso, né? Produzo esse conteúdo, a informação, as artes, o que for necessário aí para colocar dentro do meu corpo de e-mail, né? Eu vou escolher o programa de disparos, geralmente, tá? Utilizando o programa de disparos ou não, tá? Os mais profissionais ou mais amadores aí, a gente tem por padrão que o e-mail marketing ele fica hospedado em um endereço de internet, tá? Eu não vou mandar um e-mail cheio de anexo, cheio de imagens, cheio de coisas, isso é errado, né? O que eu faço é hospedar todo tipo de imagens e coisas pesadas em um link,
O que eu envio para a pessoa é um HTML, né, é um código que vai carregar essas coisas, essas imagens e esses outros conteúdos assim que aquela pessoa abrir o e-mail. Por quê? Se a pessoa abrir o e-mail, é uma pré-concepção que ela esteja conectada para receber esse e-mail. E aí é lógico que ela baixa as imagens quando ela abrir o e-mail. Ou seja, essas imagens vão ser carregadas, ela não vai encher a caixa de mensagem das pessoas, que também é uma coisa desagradável, né? Aí eu preciso monitorar, né? Demora aí o tempo aí em relação à reação dos seus usuários, né? E aí eu vou analisar a performance para avaliar esses objetivos, se foram ou não alcançados, legal? Bom, então para quem não conhece, a gente tem uma Associação Brasileira de Marketing Direto, né, a ABEND, né, que tem um código de ética para e-mail marketing. A gente tem não só para o e-mail marketing, mas para o marketing direto, diretrizes dentro da Associação Brasileira de Marketing Direto, que colocam quais são as restrições, vamos dizer assim, a gente tem uma legislação por trás do marketing direto. Eu não posso sair fazendo o que der na minha cabeça, né? Senão eu posso ser punido, a empresa que eu represento pode ser punida. E a gente tem de uma maneira bem simples, né, para já começar esse nosso diálogo, antes da pesquisa de vocês aí para quem trabalha com marketing online, né, um código de boas maneiras, vamos dizer assim, criado pela Bend, né, sobre o marketing direto online, meio marketing aí, né. Primeiro, né, a ética. Eu tenho que atuar dentro de um código de ética, e mesmo que não houvesse o código de ética, né, eu preciso trabalhar dentro de boas práticas no marketing direto. Eu preciso me nortear por práticas que não venham prejudicar a mim e a empresa que eu estou representando, né. Depois, essa questão aí da autorregulamentação do e-mail marketing. Como eu disse para vocês, né, eu tenho uma legislação por trás disso. Eu não posso fazer o que sai aí na minha cabeça, né? Terceiro ponto aí, né? O opt-in, né? Que é o primeiro recebimento que a pessoa vai ali ter contato com a sua mensagem, com o seu conteúdo, precisa da permissão para prosseguir esse tipo de relacionamento com o seu usuário. Então eu tenho ali que logo de cara pensar que isso é uma conversação e eu preciso de uma maneira educada, né, perguntar se a pessoa gostaria ali de receber aquele tipo de conteúdo. Eu não preciso esperar para que a minha ferramenta de spam ali, a ferramenta de caixa de entrada do meu usuário faça isso, tá? E da mesma forma que eu tenho a permissão para entrar, né, começar o meu diálogo com o meu usuário, que é o tal do opt-in, eu também tenho o opt-out, né, que é a mensagem no finalzinho ali, que se a pessoa em algum momento decidir que não quer mais receber esse tipo de mensagem, né. Quinto ponto aí, né, o uso do endereço eletrônico, né, a pessoa ali, se ela tiver ali a intenção ali de enviar mensagens comerciais representando uma empresa, etc., ela tem que concordar em compartilhar esse e-mail com vocês, né? O usuário ali tem que concordar em compartilhar esse e-mail se o e-mail for utilizado para finalidade comercial, né? O sexto ponto, tamanho dos arquivos, já falando sobre isso, né? Então, evitar de enviar anexos por mensagens, né? De acordo aqui com as boas práticas da Bend, né? Eu devo aí que as mensagens deve ter o máximo de 12 KB e que essas figuras não estejam anexadas na sua mensagem, tá? Autoexecutáveis, outra coisa também meio problemática, né? Eu não posso enviar programas e coisas executáveis porque a maioria pode ser encarado como vírus, tá? Então esqueçam os anexos nos e-mails, né? Eu vou partir para coisa um pouco mais simplificada aí. Relevância, né? Também o nosso consumidor, se tiver uma mensagem que interesse para ele não vai se incomodar. Agora, eu tenho que me preocupar se a minha mensagem realmente é interessante para esse tipo de usuário. Oitavo ponto, a frequência. Né? Em quanto tempo eu vou ficar mandando mensagens para esse meu usuário? Eu não posso ser chato, né? Do ponto de vista aí, como a gente já falou, de mídia interruptiva, toda hora ficar usando um meio que é importante, a gente já falou que é importante, as pessoas veem com frequência os seus e-mails, né? E aí eu vou também mandando com frequência propaganda ali toda hora, então cuidado, né? Então, se eu não tiver outras maneiras, eu tenho que deixar claro que essa expectativa do meu usuário de receber de uma forma
permanente as minhas mensagens seja respeitada por um cronograma. Toda segunda-feira, uma vez por semana, a cada 15 dias, mantém uma constância nessa prática de envio de mensagens, né? E essa política de relacionamento, se eu puder criar até mesmo um documento que fique claro qual é a política de relacionamento da empresa, criar um contrato, um compromisso que seja formalizado pelos dois, perfeito, é a melhor maneira de você fazer isso da forma online, certo? É aquela questão, né? Vocês leem lá a política de relacionamento das mídias sociais que vocês assinam aí, já falamos sobre isso, né? Mas estamos do outro lado agora, né? Então é uma segurança para a empresa e uma segurança para a pessoa que você representa, para as marcas e empresas que você representa também, né? E como esse mercado aí tem se comportado, esse mercado, né, do e-mail marketing aí, né? O CETIC, que é o responsável aí pelos indicadores dentro do nosso Ministério de Tecnologia, né, no centro de estudos aí, o monitora os dados, diz aí pra gente que 47% dos internautas recebem spams todos os dias, né, e que pelo menos 78% recebem 5 spams por dia e 13% recebem 15 spams diariamente. É um número muito alto. Então, a gente sabe o quanto é chato ficar recebendo coisas indesejáveis. Então, se não é relevante, não opte pelo e-mail marketing, né? 60% dos usuários ainda não possuem filtro anti-spam em suas contas. E 96% não gosta de receber spam. A gente sabe que isso não precisa nem desse indicador, né? Então, para eu fazer um e-mail marketing adequado, que tipo de ferramenta eu posso utilizar, considerar utilizar aí? A gente tem algumas pagas, tá? Eu coloquei aqui na lista aqui. Eu vou destacar uma que acho que é a mais popular, que é a que eu mais prefiro, que eu mais gosto de usar aí, tá? Que é o Mailchimp. É gratuito, é online, tá? Não preciso de instalação de nada. Ele me dá um limite aí bastante grande para quem quer começar a trabalhar com e-mail marketing aí, se eu não me engano, de disparos de 1.000, 2.000, não sei, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas já me possibilita um gerenciamento bastante profissional, né, dos e-mails que eu possa enviar aí para minha empresa, enfim, tá? Então, recomendo bastante. Quem nunca utilizou o Mailchimp, faça um cadastrinho e só para vocês darem uma olhada como é a ferramenta, para vocês conseguirem entender como funciona um e-mail marketing, tá? Porque é muito bacana, é gratuito e bastante profissional, tá? Então dê uma olhadinha lá que eu recomendo muito, tá? O Mailchimp. Bom, agora a gente tem que pensar nos sintomas, tá? Na análise disso, tá? Se eu tenho um descadastro em grande quantidade, significa que não deu muito certo, tá? Então, eu preciso analisar qual o motivo que as pessoas entraram na minha lista de e-mail, né? Se tem uma lista de e-mail, e qual o motivo que as pessoas estão saindo. Se elas estão saindo, existe um motivo. Então, é hora de parar, refletir e ver o porquê que isso está acontecendo, né? Então, o que pode, né, pode ser um sintoma disso daí? Tem um concorrente que está oferecendo um canal melhor de informações aí, ou, né, o seu consumidor está optando por usar outros canais para ter esse tipo de informação. Isso aconteceu muito, né, quando a gente teve esse boom das mídias sociais, né, onde as pessoas tinham o costume de assinar, né, e-mail do tipo newsletter para receber informação por e-mail, informação, né, de conteúdo por e-mail. E quando começou esse boom de Twitter, Facebook, Instagram, né, isso praticamente morreu. Então eu preciso prestar atenção onde essas pessoas estão indo para buscar essa informação que eu estou tentando passar por e-mail. Uma coisa muito importante, né? Até a personalização ajuda muito isso. O título do e-mail, tá? Cada vez mais empresas têm utilizado estratégias como não usar contas que sejam contas 100% corporativas, ou seja, nome da minha empresa, arroba nome da minha empresa, ou marketing, arroba nome da minha empresa, coisa nesse sentido, mas usar um nome pessoal. Ó, eu sou o Joãozinho da Silva, da empresa tal. Né? Eu mando do meu e-mail pessoal, Joãozinho da Silva, arroba empresa tal, e eu mantenho uma conversação, é lógico, fica muito mais pessoal, né? Faz com que eu tenha ali uma abertura desse relacionamento de uma forma muito mais humanizada, né? Com o meu possível consumidor aí. Qual a regularidade do meu e-mail marketing? Tá? É legal, como a gente já falou isso. A questão da expectativa. Se você cria uma periodicidade, crava um dia e um horário sempre para mandar seu e-mail, como qualquer outro conteúdo. É a melhor maneira de você fazer com que a pessoa possa gerenciar se ela quer ou não acessar o seu conteúdo. E claro, aí se a ideia se tornar relevante, eu não posso ficar enchendo a pessoa toda hora de mensagens, tá certo? Então, eu tenho essa possibilidade aí
com esses programas que a gente acabou de ver, né, para poder gerenciar o meu e-mail marketing. Outra coisa importante, tá? As landing pages, coisa que a gente vai entrar com um pouco mais de ênfase mais para frente, tá? Eu vou ter uma página que eu vou chamar as pessoas para fazer a determinada ação que eu quero ali, é o tal do call to action que eu já comentei antes. A landing page significa a página de aterrissagem, né? A pessoa que vai aterrissar ali naquela página para poder, então, finalmente desenvolver a ação de conversão, tá? Então, eu preciso pensar nisso, né? Meu e-mail ele tem que interagir, ele tem que jogar a pessoa para essa ação, né? Onde eu quero colocar a pessoa? Eu preciso pensar nessa ligação. A pessoa ela viu meu e-mail, para onde ela vai dali? Isso precisa ser muito claro, muito direto, muito objetivo. Eu não posso perder muito tempo com isso, tá? Então o e-mail ele é uma ferramenta de marketing direto que funciona muito bem, tá? Eu só preciso avaliar bem aí qual é o meu objetivo com isso e deixar isso de uma forma bastante clara e funcional para esse meu público. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, né? Até semana que vem. Um abraço.